Olá, pessoal, tudo bem? Vamos fazer a segunda parte agora da prescrição? Pois é. Então, nós falávamos lá a respeito do conceito, da renúncia e da impossibilidade de alteração entre as partes. Agora, a gente começa a falar um pouquinho sobre quando ele poderá ser alegado. Em que momento poderá ser alegada essa prescrição? Então veja, o código ele é muito claro ao dizer que ele pode ser alegado em qualquer grau de jurisdição, em primeira ou segunda instância, desde que pela parte isso se aproveite, né? A parte que alega vai se aproveitar disso. No processo de conhecimento, ele pode ser alegado a qualquer tempo, não importa a renúncia tácita, eventualmente ele ter deixado um pouquinho mais para frente para alegar isso, tá bom? Ou se eventualmente o réu não alegou isso em contestação, ele que é a primeira oportunidade que ele tem de se manifestar nos autos. Ele pode fazer isso de maneira superveniente, não tem problema, ok? Agora a gente começa a trabalhar algumas proteções. Então nós temos o artigo 195, ele traz a proteção de incapazes e também de pessoas jurídicas. O 195 ele diz que os relativamente incapazes e as pessoas jurídicas têm ação contra os seus assistentes ou representantes legais, que derem causa à prescrição ou não a alegarem oportunamente. É importante que a gente entenda o motivo pelo qual isso está sendo abordado. Porque veja, o incapaz e a pessoa jurídica, ele não fala por si só. Ele precisa ou de, aqui no caso do relativamente incapaz, ele precisa de um assistente e a pessoa jurídica precisa de um representante legal, que pode ser o seu sócio, pode ser um administrador constituído no ato constitutivo e tudo mais. Então, se ele não pode falar por si mesmo, não é justo que ele arque com o ônus dessa prescrição de algo que ele não tinha como se manifestar. Tá? Só que aqui é importante que a gente tenha uma coisa em mente. Essa proteção ela não abrange os absolutamente incapazes, tá? A gente vai ver esse motivo lá no artigo 198, inciso 1º do Código Civil. Então vamos uma coisinha de cada vez. Beleza? Joia. E no caso da sucessão? O artigo 196 ele traz essa informação para a gente, né? Claro, quando ele estipula que a prescrição iniciada contra uma pessoa, ela continua a correr contra o seu sucessor. Então, vamos supor que eu tenho uma prescrição correndo contra mim e eu venho a falecer. Tem essa interrupção ou suspensão? Não, ele continua correndo normalmente em favor do meu sucessor, tá? A morte, então, não vai ser uma causa de interrupção de prescrição. Então, eu trago aqui de novo mais um trechinho do Carlos Roberto Gonçalves para que a gente tenha aqui a oportunidade de abordar questões legislativas, questões doutrinárias e, em alguns momentos, também algumas questões jurisprudenciais, que é importante que a gente leve isso em consideração. Tá? Então, olha só. Assim, o herdeiro do decujus, aquela pessoa que morreu, disporá apenas do prazo faltante para exercer a pretensão quando esse prazo iniciou-se com o autor da herança. O prazo, desse modo, não se inicia novamente com a morte deste. Não só o prazo contra, mas também a favor do sucessor. Isso é muito importante, pessoal. Que tanto pode ser inter vivos ou causa mortes, a título universal, o herdeiro, ou a título singular, quando ele for um legatário. Isso aí vai continuar correndo. Olha só que importante, né? A gente trabalhou aquela tabela de classificação do negócio jurídico e vocês percebem que não é raro a gente repassar por isso conforme a gente vai avançando o estudo do direito civil. Então, dê importância àquela tabela da classificação do negócio jurídico, ok? Muito bem. Agora a gente começa a trabalhar uma questão mega importante para a prescrição, que é o que difere, dentre outras coisas, da decadência. O artigo 197 e o artigo 198 do Código Civil, ele traz para a gente um rol taxativo. Importante a gente saber diferenciar o impedimento da suspensão, certo? Eles são agrupados na mesma seção no Código Civil, mas em alguns momentos eles são impedidos, em outros eles são suspensos, dependendo do momento em que surgem, tá? O Carlos Roberto Gonçalves traz aqui o exemplo do artigo, quando ele interpreta o artigo 197, no caso da relação conjugal. Se o prazo já estiver correndo e se casam, ocorre a suspensão. Ao passo que ainda não começou a fluir, a prescrição é impedida de começar. Então, olha só, o impedimento, ele impede que o prazo comece a fluir. Ao passo que a suspensão, ele é suspenso, né? O prazo é contado até a data do evento que suspende e depois ele é somado, ok? Então eu tenho, sei lá,
Começou a correr um prazo prescricional trienal, ou seja, de 3 anos, e em 1 ano e meio aconteceu um caso suspensivo. Quando esse caso suspensivo ele baixar para poder ter novamente a sua fruição, nós teremos somente mais 1 ano e meio, tá? Porque ele é somado, diferente do que a gente vai ver no caso da interrupção, mais à frente, mais um passinho de cada vez. Tudo bem, pessoal? Ótimo. Então, nós temos aqui algumas outras possibilidades de impedimento e ou suspensão. O princípio actio nata, que é previsto no artigo 199, enquanto não nascer a pretensão, não começa a contagem do prazo. Nós temos aqui 3 hipóteses. Olha de novo matéria do comecinho do semestre voltando para a gente. Condição suspensiva, desculpa. Por quê? Porque ela ainda não é exigível. Lembra que a gente trabalhou a questão ali de algo que é exigível ou ainda não? Vincenda, ela também não se tornou exigível. Eu tenho a situação da obrigação que é vencida, ou seja, tinha uma obrigação a ser cumprida no dia 10 de abril, hoje é dia 11, ela já está vencida, logo exigível. Mas se ela vence no dia 10 e hoje ainda é o dia 9, ela é vincenda, eu não tenho como ainda começar a fruir esse prazo, certo? E também quando nós temos uma pendência da ação de evicção. Lembram lá que a gente conversou bastante sobre isso? Suspende até o desfecho da ação. Então, aqui eu preciso levar isso em consideração. Uma outra coisa super importante aqui para os penalistas de plantão, né? Existem algumas sentenças penais condenatórias que elas são executadas na esfera civil, né? Vocês vão aprender isso mais adiante. Parece confuso, mas não é. Vocês vão aprender isso uma coisa de cada vez. O artigo 200 ela traz essa situação. Então, vamos imaginar isso aqui como um ciclo, ok? Então, a ação penal condenatória, primeiro ele precisa ter uma sentença definitiva e aí começa a fluir o prazo do artigo 206, parágrafo 3º, inciso 5º do Código Civil, certo? Ótimo. Agora a gente vai começar a introduzi-los numa matéria bem cascuda, mas que é super necessária. Então, vocês já começam a ter uma base para direito obrigacional agora no 3º semestre, que vocês já estão batendo aí na porta do 3º semestre. No caso de suspensão em obrigação solidária, eu tenho que analisar 2 situações. Primeiro, e aí não tem como, gente, olha como o direito civil vai pegando uma linha de continuidade. Obrigação divisível e obrigação indivisível. Lembram-se lá de bens? A partir do artigo 79, 80 do Código Civil, especialmente o 79 e seguintes do Código Civil. Então, se eu tenho aqui uma obrigação divisível, apenas a pessoa em favor de quem se suspendeu. Agora, se a obrigação é indivisível, todos se aproveitam, certo? Então, ok. E as causas de interrupção? Vejam, diferente da suspensão lá que o prazo é somado, aqui não. Aqui ele é interrompido e ele volta a correr novamente, como se ele tivesse nascido agora. Mas veja, o artigo 202 traz uma questão que dá um alívio, porque imagina, toda vez que acontecer isso, nasce de novo, eu vou ficar amarrada com uma bola de ferro nessa obrigação no meu pé. Né, que não é o que a gente pretende, traz uma tremenda de uma insegurança jurídica. Então, essa interrupção, ela só pode acontecer uma vez, de acordo com os incisos, né, do artigo 202. Ela volta a correr da data do ato que interrompeu, conforme o parágrafo único do mesmo artigo, ok? Muito bem. Quem são legitimados para promover essas interrupções? Qualquer interessado. E aí, meninos e meninas, é indispensável a leitura do artigo 203 e do 204, quando traz para a gente aqui alguns efeitos pessoais e a gente retoma o que foi visto há alguns instantes sobre a obrigação solidária. Joinha? Tudo bem. O prazo prescricional, ele é geral, 10 anos, previsto lá taxativamente no artigo 205 ou especial, no artigo 206 e incisos entre 1 e 5 anos. E é importante que vocês leiam. Outro artigo que é de suma importância que vocês abordem e leiam, debrucem-se sobre ele, é o artigo 198, que traz as possibilidades ali de interrupção, suspensão e impedimento da fruição desse prazo decadencial.
Ok, meninos? Eu espero que tenha ficado claro para vocês. Encontro vocês no próximo vídeo, quando a gente vai falar de decadência. Tchau, tchau.